Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço a todos vocês. Já são 500 e eu sempre olho porque eu acabo me esquecendo. 509 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? Estamos chegando a 59 milhões de visualizações, sinal que vocês têm interesse na discussão de qualidade sobre as principais questões que o Brasil está passando no campo jurídico, político, econômico, como nós fazemos nas lives e nas entrevistas, em todos os nossos encontros, né? Então, muito obrigado pelos 509 mil inscritos e sempre falo, se você gosta do conteúdo do canal, indica para um amigo, uma amiga, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like lá no que gostar e utilizar como vocês bem fazem a página dos comentários. Recordo que as últimas entrevistas, e teremos várias muito interessantes para a semana que está entrando, hein? Coisas bem interessantes e bem variadas e com gente que tem algo a dizer, né? É aquela velha questão. As últimas entrevistas, só recordando, temos a do deputado Marcelo Freixo, excelente entrevista, do governador, todas são muito boas, né? Do governador Flávio Dino, do ex-ministro e senador Cristóvão Buarque, do professor Raoni Rajão da UFMG, que discute a questão da Amazônia, do Cerrado, aquele artigo publicado. Tem muitas informações que ele disse, são essenciais a essa entrevista na revista Science, no último mês de julho, né? E ontem nós postamos a do, que é habitual, né? Todo sábado, com o professor Delfim Neto, discutindo as questões da reforma tributária e algumas questões históricas extremamente interessantes, que eu tenho certeza, eu, por exemplo, não sabia de a questão lá do PIS, que ele faz a discussão sobre o PIS, muito bom, né? Assista, vocês vão gostar. E do Major Olímpio, senador aqui pelo estado de São Paulo, apresentando lá o que é a vida de um senador e a sua visão de mundo do que está acontecendo agora no Brasil, tá bom? Assistam que vocês vão gostar. E lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão todas as informações dos dois cursos que estão sendo oferecidos, serão vários no decorrer desse segundo semestre, né? História política das Constituições brasileiras, vista, como eu sempre falo, do ponto de vista da história política, a construção dessas cartas, desde a primeira de 1824, imperial, até a última republicana de 1988, e o História da Ditadura Militar no Brasil, que é o segundo curso, e lá tem todas as informações, 1964, 1985. Bem, vamos lá então, passando as principais notícias do dia, olhando as revistas semanais, né, olhando os jornais, vendo o que tem a dizer. Há um sentimento meio de paralisia, né, que não é de agora, eu já inclusive em outros encontros nós já conversamos sobre isso, né, de esperar que algo vai acontecer naturalmente, algo não vai acontecer naturalmente. Algo na política só acontece pela ação dos homens e das mulheres, evidentemente. Precisa ter uma ação política. Não esperar que algo ocorra milagrosamente, nós vamos ficar esperando ad eterno, né? As questões que se colocam, e ontem eu fiz questão de lembrar alguns pontos, né? Eu brinquei triste, né? Que é da Boçolândia, né? Que nós estamos vivendo na República Federativa da Boçolândia, presidido por um boçal, que é o Jair Bolsonaro. E listei os 10 mandamentos que o boçal, assistam lá na live de ontem, recebeu, sim, em 5 numa pedra, tal como Moisés, 5 em outra, né? Dando os 10 mandamentos da boçalidade. Ele é o boçal em pessoa, mas não foi no Monte do Sinai, não. Foi lá junto com o capitão Adriano, que estava próximo, inclusive, no momento que ele recebeu os 10 mandamentos da boçalidade, né? Lá em Rio das Pedras, Muzema, do qual eles são amigos, foram íntimos, né? E tá tudo aí, só que politicamente ninguém quer ver o óbvio, né? Quem é o mandrião, quem é esse boçal que está destruindo o Brasil, e por tudo que nós falamos em lives e encontros anteriores, mostrando quem é esse indivíduo, né? Para ser o mais educado possível, vamos chamar de indivíduo, né? Não dá para falar aquilo que ele é, efetivamente, mas você sabe, todos nós sabemos, e ele sabe, ele é um psicopata, mas tem alguns momentos de lucidez, de racionalidade do que ele é, um incapaz, né? Um inepto, um boçal. Então, passando por todo o noticiário, claro que o que chama mais atenção, eu realmente estou desesperado, né? E esse mês de agosto mostra isso. O mês de agosto ele é trágico na história brasileira, né? Tem acontecimentos terríveis, lembrando só alguns, na verdade
foram vários, né? O atentado à Rua Toneleiro, de 5 de agosto de 1954, quando o atentado contra Carlos Lacerda, parlamentar e diretor proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, adversário de Getúlio Vargas, lá na Rua Toneleiro, na madrugada, uma tentativa de assassiná-lo, acaba matando. Ele tinha duas pessoas que o acompanhavam, uma delas é o major da FAB, Força Aérea Brasileira, o major Rubem Vaz, né, que acaba morrendo. O Lacerda se feriu no pé, toda uma polêmica do tiro no pé, mas não é o caso de ficar falando isso agora, mas aquele acontecimento mudou a história do Brasil, né, porque teve um reflexo imediato político, né? E 19 dias depois, a 24 de agosto de 1954, o suicídio logo pela manhã do presidente Getúlio Vargas, né? E aquilo acaba alterando a história do Brasil, e a figura de Vargas no século XX, a principal figura da história política brasileira, para o bem ou para o mal. Não é o caso de analisar aqui toda a discussão do varguismo, mas ele é a grande figura do século XX brasileiro. Por outro lado, lembrar também, né, uma outra tragédia, que é a renúncia do Jânio Quadros, a 25 de agosto, dia do soldado, 25 de agosto, na manhã do dia 25 de agosto de 1961, que jogou o país quase que numa guerra civil, pois o vice-presidente estava em viagem oficial pelo exterior, estava no Oriente, não estava na China. Leia o meu livro Jango, um perfil, estava naquele momento, quando recebe notícia, em Singapura, né, e demora depois uma eternidade para voltar ao Brasil, até tomar posse como presidente no dia 7 de setembro. E nesse interregno, o Brasil quase teve uma guerra civil, um confronto entre aqueles que defendiam o respeito à Constituição, a legalidade, como era chamada à época, e aqueles que identificavam o Jango como uma suposta herança comunista, varguista, olha o delírio, que tentaram até dar um golpe de Estado e acabaram fracassando naquele momento histórico, né? Então, 25 de agosto foi um choque também, porque o Jânio Quadros tinha tomado posse a 30 de janeiro, né? E eleito de uma forma consagradora em outubro do ano anterior, e tinha uma carreira exitosa, né? Primeiro como vereador, deputado estadual em São Paulo, vereador da cidade de São Paulo, deputado estadual pelo estado de São Paulo, eleito em 1953 prefeito de São Paulo, numa eleição famosíssima, quando se restabeleceu as eleições, quando na verdade pela primeira vez teve eleições diretas para prefeito da cidade de São Paulo. Ele venceu, vem a campanha do Tostão contra o Milhão, né, contra uma ampla aliança, e ficava alguns meses na prefeitura. No ano seguinte, em 1954, é candidato ao governo do estado e vence o Adhemar de Barros, que era o grande líder político do estado, que já tinha governado São Paulo 2 vezes, né, quando foi interventor durante a ditadura do Estado Novo, 38 a 41, depois governador eleito em 47, eleito o sucessor, que era o Lucas Nogueira Garcês, mas perde a eleição de 54. Tem um conto belíssimo do Marcos Rey, que é o melhor escritor sobre São Paulo, que melhor retrata São Paulo, do dia da eleição e da apuração, onde ficava o placar na Praça da República. O Marcos Rey é fundamental, é um escritor desconhecido, não sei porquê, né? Desconhecido, esquecido, melhor dizendo. Conhecido ele mas é considerado por muitos como se fosse uma coisa inferior. É um escritor de literatura infanto-juvenil. As pessoas não conhecem, não leram, né, os belos livros de Marcos Rey, Café na Cama, que pega a questão do quarto centenário, né? Memórias do Gigolô virou até uma série, muitos anos atrás, e contos excelentes. E no caso que eu fiz a referência a um conto que pega justamente a eleição de 1954. Então o Jânio foi e governou São Paulo, elegeu o sucessor, o Carvalho Pinto, né, em 58, foi eleito deputado federal pelo Paraná, na época não tinha domicílio eleitoral, e eleito de forma consagradora como candidato de oposição, né, em 1960. Lembrando que todos os presidentes, depois do Dutra, em 50 o Getúlio era oposição, em 55 o JK era oposição, e em 60 o Jânio Quadros era oposição. Por que essa diferença de 5 anos? Porque o mandato presidencial pela Constituição de 1946 era de 5 anos. Aí o Jânio subitamente renuncia. Lembrando, em JK tem o terrível acidente também, em 22 de agosto, aqui na Via Dutra, ligado São Paulo ao Rio de Janeiro, e a morte do JK, que foi em pleno governo Geisel, né? E a repercussão que tudo que teve. O JK foi o presidente do Brasil num momento de enorme euforia econômica, da construção da nova capital. Antes tinha sido prefeito, governador, prefeito de BH, governador de Minas Gerais, né? E
simbolizava sempre esse Brasil progressista, moderno, desenvolvimentista, né? Também foi no mês de agosto em que ele falece. E quem gosta de literatura, eu sou um deles, especialmente numa figura clássica da literatura brasileira, o Euclides da Cunha. Vamos rapidamente tocar também em agosto e Euclides. Vamos lá. Euclides da Cunha morre a 15 de agosto, na tragédia da Piedade, um domingo, né? Tem todos aqueles incidentes, não vamos comentar a todos eles, né? E no auge da popularidade, né? Ele morre em 1909, né? Tinha publicado em 1902 Os Sertões, depois há uma série de livros que são publicados, estava escrevendo livros sobre a Amazônia, tinha acabado de passar num exame, tinha começado a dar aula, ele sempre teve uma vida profissional difícil, né? E assassinado a 15 de agosto na tragédia da Piedade, tem um Dilermando, e tem toda uma história lá, não vamos retomá-la aqui, mas só para recordar que é um mês, portanto, que tem, né, muitas tragédias na história brasileira, e nós estamos assistindo uma das maiores. No campo da saúde pública, a maior delas, que é o coronavírus, né? E é tudo muito triste, porque nós estamos caminhando, como nós sempre tantas vezes falamos aqui, para os 100 mil mortos. E o presidente da República, o Mandrião, não está nem aí, mas nem aí, nem aí. O boçal que nos preside, a República Federativa da Boçolândia, infelizmente, digo isso com muita tristeza, porque ele nos considera boçais, porque um boçal imagina que o mundo é a sua imagem e semelhança. Por isso que é difícil discutir com o boçal, porque não dá, é uma discussão, né? Você quer falar uma coisa, ele não entende. Eu posso dizer isso? Veja a live de ontem, né? Porque eu conheço o cidadão. Tentei dialogar 40 minutos, só eu e ele, era impossível, ele não entendia o que eu falava, ele não pensava, né, aquele olhar baixo da ignorância e da preguiça, porque ele é um mandrião, é um homem preguiçoso também, que não trabalha, né, não tem compromisso com o Brasil, não tem sequer projeto político, um projeto de poder político para ele e para o Brasil. Ele não consegue transcender as questões materiais pequenas, né, e que representam a sua vida, que são as rachadinhas, os pequenos golpes, a ligação com o crime organizado do Rio de Janeiro. Ele nem consegue dar aqueles golpes estilo Mensalão e Petrolão. Pô, ainda bem que ele não consegue nem organizar isso, porque tem limitações. E a caterva que o cerca também. Nesse ponto, graças a Deus, né, que o Mandrião não consegue fazer isso, mas ele é de uma limitação absoluta. E ele simplesmente passou uma borracha na questão dos... Nós estamos chegando a 100 mil mortos, vai ser nessa semana agora, infelizmente, por volta de sexta, sábado ou domingo, estaremos atingindo essa marca macabra, e ele nada faz. Um exemplo concreto, né? Hoje, né, logo pela manhã, ele sai do Palácio do Alvorada com uma comitiva de moto. Tranquilo, de moto. No momento que o país passa a maior crise econômica da história. A única divergência sobre a recessão é sobre a porcentagem. Desculpe, se será -6, -7, -8, -9. Era o momento agora dele estar compromissado com o trabalho, uma reunião, né, com a área econômica, aproveitar o domingo para isso, para discutir, né, ter um plano, projeto já é demais, aí já, mas um plano mínimo que fosse para enfrentar a situação que nós estamos vivendo. Ele não tem. Ele é tão irresponsável, tão criminoso contra a nacionalidade, usando uma imagem euclidiana, tão criminoso, que numa situação como essa, ao invés de ele dar o exemplo de compromisso, vê se um presidente em qualquer país do mundo pegaria uma moto e faria o que ele está fazendo. Não! Estaria compromissado, querendo saber as questões da pandemia, está faltando remédio. O Sargento Garcia, que está no Ministério da Saúde, que gosta de colocar aquela senhora lá em Pernambuco ganhando 10 mil reais, porque ela é muito amiga dele. O Sargento Garcia não tem nem remédio, que está faltando, tem denúncias, né? Faltam equipamentos, falta uma coordenação logística. O Sargento Garcia, que está no Ministério da Saúde interinamente, disse que sabia tudo de logística, sabe nada. É o Sargento Garcia da época do Zorro, igualzinho. O país está abandonado. Nós vamos completar 80 dias sem ministro da Saúde. E quando completarmos 100 mil mortos, estaremos provavelmente a 90 dias, 3 meses sem ministro da Saúde. 2 comemorações, 3 meses, olha, entre aspas, macabras. 3 meses sem ministro da Saúde e 100 mil mortos. E o que ele fala? Pega uma moto hoje, sai, vai passear. Não está nem aí. Que ele é psicopata, sabemos, mas e aí? E as forças políticas, e as forças empresariais, e a sociedade civil?
Vai ficar assistindo o Mandrião, o Boçal, passeando e não acontece nada, ninguém fala nada. Ninguém articula. O Congresso está fazendo o seu papel. Mas quem está pegando os louros do que o Congresso aprova é o Mandrião, desqualificando o Congresso sistematicamente, através das redes, das fakes, que eles diminuíram um pouco o tom, mas eles continuam com as fakes patrocinadas pelo filho, um braço da Orcrim, o Carlos Bolsonaro. Né? Demitiram o Tércio Arnaud, que é o chefe do gabinete do ódio dentro do Palácio Planalto, ganha 13 mil reais, vive num apartamento funcional, ou seja, não paga aluguel. Era um rapazinho que era recepcionista de hotel em Campina Grande. Em 2017, ele conheceu pelo Facebook o Bolsonaro, o Mandrião, e trouxe para ser funcionário fantasma no gabinete de Carlos. Né? E depois, em 19, agora o ano passado, levou, está lá ao lado do presidente, eu viro de recepcionista de um hotel. Não tem nada, nenhum preconceito contra isso, mas eu estou dizendo como é possível uma pessoa com aquela formação virar um poderoso da República. Esse que é o cerne da questão. Mas é isso, o Boçal quer transformar o Brasil numa Bolsolândia. E ele transforma o mundo à sua imagem e semelhança. Então, para ele, ele pega o carinha lá, põe, pega outro, tira, ele não está nem aí. E o país afundando. Porque nós vamos demorar um lustro para nos recuperar na próxima década. Um lustro. E ninguém fala nada. Tem algumas declarações responsáveis, vale lembrar, eu vi do presidente do Santander, Sérgio Real, se não me engano, né, colocando uma série de preocupações. Vimos os 3 bancos privados, Bradesco, Itaú e Santander, aquele documento sobre a Amazônia, né? Mas é muito pouco tudo isso. Eu sei que não cabe os bancos fazer política, não é isso, mas os setores, a política, onde está a política? A polis, o governo da cidade. Vamos lembrar lá de Atenas, onde está a política? Não tem. Nós estamos paralisados nessa situação. E ele, aí dizia, não, mas é que agora ele está virando um novo Lula por causa do Nordeste. É de um primarismo analítico, quando eu leio isso. Que novo Lula? O Lula tinha uma história pregressa. Não vou lembrar toda ela aqui, vocês podem ler meus livros que falo, explico, outras lives que eu discuti isso, na internet tem 500 mil vídeos. Não tem, a questão do auxílio emergencial é uma coisa de curta duração. Né? Então, no campo econômico é diferente do que foi a inserção do Bolsa Família. É diferente no campo político, porque o Lula tinha uma estrutura partidária, que ele não tem. O Lula tinha uma ligação carismática com as massas, tinha no governo passado, que ele não tem. E viveu um momento da economia internacional radicalmente distinto do atual. Ele pegou o boom das commodities da primeira década desse século. O Mandrião, o Boçal, nós estamos vivendo a pior crise econômica desde 1929, ontem eu li um monte aí de jornais, né, olhando também a imprensa estrangeira, da economia internacional. Nós vamos ter uma queda, o PIB na Europa vai cair esse ano 12,1%. O comércio internacional vai ter uma grande queda. É o oposto do que ocorreu na época dos 2 mandatos do Lula. Então vamos fazer análise com um pouquinho de inteligência e não vir fazer essa... Porque assim, o sujeito esquece no dia seguinte o que escreveu, o que falou. Então não há nenhuma comparação com a questão do Lula. Né? O que nós estamos assistindo é o agravamento social, político, econômico, né? Estrutural, que é pior, e o isolamento diplomático do Brasil. Porque o embaixador americano aqui, que é um babaca, né? Que ele foi lá beijar a mão do embaixador no dia 4 de julho e tirar foto com a bandeirinha americana. Vergonha! Nunca um presidente do Brasil fez isso, mas esse Mandrião fez, nos humilhando frente ao imperialismo americano. O que o embaixador está fazendo? Quer trazer etanol dos Estados Unidos para cá. Pô, mas nós temos o nosso. E sabe por que ele quer trazer para cá? Para favorecer os agricultores, lá de milho o etanol, os agricultores americanos, para eles votarem no Trump. E o Mandrião aqui, o Mandrião que governa esse país, que está hoje de moto passeando, está falando, traga o etanol deles para cá, sim, e sem pagar tributos. Sem tarifa, sem nada. Isso está ocorrendo aqui. E ninguém fala nada. Você aí do agronegócio, olha que eu avisei para vocês aí. Agora alguns acordaram, as grandes empresas acordaram. Quem é esse homem? Né? Quem é esse Mandrião? Então, é aquela velha história. Tem de ver, o rei está nu. Né? E aí eu passando aqui por todo... Veja o caso do Enem. Vai ter o Enem já no final de janeiro, início de fevereiro. Nós não temos muita educação. A desigualdade que já é enorme no Brasil, a desigualdade social, vai se aprofundar ainda mais. Por exemplo, no caso do exame do Enem. Porque os mais pobres não tiveram acesso do ensino virtual, do teleensino, dessas situações que foram improvisadas pelas escolas particulares. Mas os pobres não tiveram. Então a desigualdade que já é grande vai se aprofundar ainda mais. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada.
O Mandrião, o Bossal, se assim preferirem, né? E vocês escolhem a denominação. Eu ontem apresentei o decálogo da bossalidade, do qual ele é autor. Nós estamos chegando agora, infelizmente, a essa marca de 100 mil mortos, e ele disse no Rio Grande do Sul, onde esteve, no final da sexta-feira, dizendo, é a vida, é a vida, é a vida. As pessoas estão morrendo, é a vida. Ele não está nem aí. Ele nunca esteve aí. Se você retroagir de tudo que ele fez desde o início da pandemia, todas as declarações, é um verdadeiro absurdo. Eu não estou nem entrando ainda nas manifestações políticas, aquelas de apoio ao golpe de Estado, ele seria ditador. Deu tudo errado, porque ele não sabe organizar nem golpe de Estado, Mandreu. Ainda bem, graças a Deus, mas ele tentou dar golpe de Estado. Né? Tudo que ele foi preparando em abril, tudo aquilo, era uma preparação de um golpe, junto com os boçais que o seguem, né, da Bossolândia, né? Mas deu tudo errado. Ele não quis organizar o partido, não conseguiu nem 3% das assinaturas necessárias, deu tudo errado. Ele é o caos. Bolsonaro é o caos. O problema é que esse homem chefia o Executivo Federal. E o país vive essa situação. Agora, eu fiz referência ao etanol, o embaixador americano que é ridículo, tal, o embaixador que representa um partido, não representa o país, os Estados Unidos. É um negócio absurdo que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Mas é problema deles. Né? Isso eles vão resolver em novembro. Agora é a questão nossa. Qual é a questão nossa? Quando é que vão acordar? Quando é que as questões jurídicas por impeachment estão colocadas? Sobram. A questão é construir as condições políticas. Né? Quando é que elas vão ser construídas? Né? Quando é que elas vão ser construídas? Não adianta falar, mas a culpa é do Rodrigo Maia que tem 3 dúzias lá de solicitações de impeachment na gaveta. Não. Ninguém vai colocar uma questão de impeachment para ser criada uma comissão que o plenário decida, tal qual ocorreu em 1992, em 2016, sem que se construa condições políticas, mas elas não são feitas. Não é para ser feita pelos prefeitos e governadores, é para ser feita pelos partidos e pelos parlamentares, pela sociedade civil, pelos movimentos organizados. Esse é o processo que se constrói para o impeachment. Né? E é claro que você precisa ter uma sinalização também do setor empresarial, que sabe que vive uma situação extremamente difícil. Né? Porque aqui, dos grandes, que tem voz, porque o micro, pequeno e médio empresário não tem voz, infelizmente. Infelizmente não tem voz. E esses é o que estão pagando o pato da crise. Milhares perderam suas empresas, seus pequenos negócios, milhares, e não tem quem vocalize os seus discursos, a sua situação. Porque os sindicatos e federações representam o grande capital, as grandes empresas. Os micro, pequenos e médios não tem ninguém que fale por eles. Infelizmente, eles não conseguiram construir uma organização efetiva que fale por eles, que reivindique, que vocalize os seus problemas e apresente soluções, ao menos de curto prazo. Então a situação é muito grave. Ele, o Mandrião, o Bossal, pegou a moto, saiu, ouvindo uma velha música lá dos anos 1970, se não me engano, saiu. Parecia, não é o Easy Rider, não é o Peter Fonda, nada disso, não tem uma ponta, uma passagem, uma entrada do Jack Nicholson, que ficou claro, né? Acho que o filme que o Jack Nicholson é apresentado, ao menos para mim, foi naquele momento, né? Desse clássico, mas não é, né? Porque aqueles eram contestadores, né? Queriam assistir o carnaval, lembra a história do filme? Sair da Califórnia, fazer o caminho oposto, né? Não do leste para o oeste, como foi o caminho histórico dos Estados Unidos, mas do oeste para o leste, e termina daquela forma. Que não vou falar, estragar o filme de vocês possam assistir. Mas ele, no jeito, ele é isso. Ele não tem, nem por isso os militares, e assistam a live tratando a questão dos militares, né, entraram nessa cilada. Porque os militares ainda, alguns deles, creio, tem essa questão, o alto comando, não sei se é o Estado-Maior, sabe lá, de alguma ideia de um projeto de Brasil para o século XXI. Eles, ao menos, tem gente lá, alguns são muito bem informados, né? Mas não, o capitão que saiu com desonra do exército, né, condenado por terrorismo, que queria ficar rico no exército, e lembre-se, não custa recordar, o coronel Pellegrino, 1983, o então tenente Bolsonaro disse, ficar rico no exército você não vai ficar, você vai ficar num outro lugar, aqui é lugar de servir a pátria. E o que o Bolsonaro não quer saber é dessa história de pátria, nação, destino do país, construir um projeto nacional, porque ele quer
grana, né? Com a segunda mulher eu não entendo, a denúncia da revista Época, com todas as comprovações, né? Em 10 anos de casamento, porque ele é muito conservador, ele é conservador nos costumes, já casou 3 vezes, fora outras coisas, mas tudo bem. O conservador, né? Que nem sabe o que é isso, mas no segundo casamento, ele comprou 14 imóveis, 14 em uma década, dá mais de um por ano. Não é impossível, se você for pegar o que ele recebeu como deputado, não dá. É impossível. Porém, isso aconteceu. Agora, e ninguém fala, então ele vive desses pequenos golpes. E ele gosta da presidência, de toda a parafernália, de toda a mordomia, para usar uma expressão dos anos 1970, que lá nasceu, naquelas reportagens do Estadão, acho que foi do Ricardo Costo, se não me engano, mas que popularizou a expressão mordomia, mas com todas aquelas mordomias, né, que tem a presidência da República, como ele teve hoje, segurança ali, segurança acolá, tal, tem tudo, né, fica no Palácio Planalto, vai para o Palácio da Alvorada, não paga nenhuma conta, tem o cartão corporativo, que ninguém sabe como é que gasta, e tem aquela festa, né? Aí ele tem aquele pessoal que fica lá, aquele gado que fica ali no cercadinho, que fica fazendo aquelas palhaçadas, e ele vai levando, e o país vai afundando. A minha questão não é com ele. Ele é um boçal, um mandrião, ele vai para a lata de lixo da história. Ele vai. Eu espero que um dia, se tiver, vai ter uma boa investigação, já está tendo, mas que tenha um bom processo, ele termine em Bangu 8, que lá é o lugar dele, né? Junto com aquela turma, Sérgio Cabral, Cunha, etc. No fim, ele é daquela gentalha, como eu brinco, que diria a doutora, a filósofa, mãe do sociólogo Kiko, a filósofa mexicana Dona Florinda, né? Essa gentalha, ele é da gentalha. Nunca nós tivemos um presidente com essa gentalha. Nós já tivemos cada coisa terrível, né? Mas igual essa gentalha, não, é um negócio assim absurdo. E o triste é que nós estamos chegando a 100 mil brasileiros e lembrar que foi em fevereiro, pegar os últimos casos, os últimos 6 meses, quando foi detectado o primeiro caso, a primeira morte, 100 mil brasileiros e brasileiras morreram. Poderia um número 5 vezes ou 6 vezes maior, se não fosse a ação dos governadores e prefeitos. Né? Registre isso, eu tenho falado sempre. Poderia ser muito maior. Não foi porque eles foram corajosos e foram atacados pelo Mandrião. Né? E aí é genocídio sim. É genocídio sim. Ele não tem coragem num tete-a-tete. Ele só fala com os amestrados. Gargantas de aluguel, os amestrados, né? Porque ele sabe como teve comigo 40 minutos, foi um vexame. E quando ele precisou voltar, quando era candidato à presidência, ele não queria participar, porque eu participava lá de um jornal, ele falou, presença do Vila, eu não falo, volto para o Rio. Mentira, falou. Ele é um gatinho, não é um tigre. Tudo papo, é um enganador. Agora esse homem matou 100 mil brasileiros indiretamente. Indiretamente, sim. É responsável, sim. É responsável pelo ônus e pelo bônus. E tem responsabilidade por essas mortes. Né? Demitiu 2 ministros da saúde. Né? Não temos ministro há mais de 70 dias. Falta organização, falta coordenação. Ele é responsável, sim. E vai ter de responder na justiça. Nós nunca tivemos um brasileiro acionado na Corte de Haia. Ele vai ser acionado. Pode ser que eles enterrem lá o negócio, não levem lá para frente. Mas ele é responsável. Claro que é. Como não? Como não? É responsável. Né? Se soubesse o que é a lógica militar, né? Eu estudando agora o dia D, né? Tem um clássico aí sobre o dia D, o temor daqueles que estavam organizando a invasão da Normandia, saber que no dia seguinte teria 15 mil, 20 mil mortos dos seus soldados. E saber que isso ia ocorrer e precisava ordenar, porque precisava colocar uma cabeça de ponte e invadir a Europa, a Europa ocidental por aquele lado, porque já tinha a campanha da Itália, é bom lembrar, né? E sabia, e sofriam com isso, mas sabia que esse era o custo. Por isso que esse homem nem militar ele é patético. O que ele é? Ele é um boçal. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal, o livro é do Anthony Beaver, do Dia D, e de tantas outras lives no meu canal, não se inscrever, faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like no que vocês gostarem e entre na plataforma www.cursosdovila.com.br e lá encontrarão as informações dos 2 cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar, ok? Nós temos as entrevistas, assistam, excelentes entrevistas, né? E na segunda-feira voltaremos a nos encontrar, tá bom? Até, e sempre sem perder a fé no Brasil. Vamos mudar, e tendo como referência a vacina. Qual é a vacina? É aquela que o Mandrião odeia, a Constituição. Até.